Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal do Vem Segue-me. E hoje nós vamos estudar apenas 3 capítulos, que são os últimos 3 capítulos de 1 Coríntios. O capítulo 14, 15 e 16. Tem muita coisa importante. Eu pessoalmente gosto quando a designação ela é mais enxuta, quando a gente tem um número menor de capítulos e versículos para estudar, porque a gente pode ir mais profundo, não é? Vamos lá. 1 Coríntios 14, Paulo diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Mas de todos os dons que você pode procurar, procura especialmente, Paulo diz, o de profetizar. O que é o dom de profetizar? Será que é o dom de falar sobre coisas futuras com segurança, sabendo que elas acontecerão? Será que apenas os profetas, que são a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, têm esse dom de profetizar? O que é o dom de profetizar? Lá para o final do ano, a gente vai entrar no livro de Apocalipse. Estou muito animado para estudar com vocês o livro de Apocalipse. Eu espero que eu termine de revisar um livro de Apocalipse e possa disponibilizar para vocês antes do final do ano. Um dos ensinamentos de João, o teólogo, que nós vamos estudar, é a definição do que é o espírito de profecia. E ele diz simplesmente assim: o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Todos aqueles que adquirem conhecimento espiritual que Jesus é o Cristo, não é o conhecimento intelectual, não é o mero acúmulo de informações na sua mente sobre os lugares que Jesus Cristo andou, a língua que ele falava, não é isso. É um testemunho espiritual que Jesus é o Salvador do mundo. Isso é muito importante. Paulo depois vai dizer que a base da nossa fé se resume a isso: a fé em Jesus Cristo como Salvador. Quando nós adquirimos um testemunho desse, nós temos o espírito de profecia. O espírito de profecia pode ser chamado de espírito de revelação. Eu sei que também nós podemos falar em profecia, como normalmente nós entendemos, que é a capacidade de enxergar além, enxergar no futuro, saber as coisas futuras do mesmo modo que você entende as coisas presentes. Os profetas videntes e reveladores de nosso tempo, eles podem ver coisas que nós não podemos. Eles têm esse dom. Agora, não são apenas os líderes superiores da igreja que possuem esse dom. Todas as pessoas que têm o dom do Espírito Santo podem ter o dom de profecia, que em outras palavras é o dom da revelação, que em outras palavras é o conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador e o Redentor desse mundo. Que por meio de Jesus Cristo nós podemos vencer o homem natural. Que por meio de Jesus Cristo podemos receber a graça dele, o poder compensador e fortalecedor. Por meio de Jesus Cristo todos seremos ressuscitados. Muitos dos problemas que Paulo tentava resolver com essa epístola seriam solucionados se os membros buscassem ter o espírito de revelação e profecia. Porque eles haviam sido batizados, eles haviam recebido a ordenança da confirmação e o direito a ter o dom do Espírito Santo, mas eles não estavam buscando com zelo esse dom, que é o dom de profetizar. Pelo contrário, eles estavam impressionados com outras manifestações espirituais. Uma delas é o dom das línguas. Já pensou se alguém começa a falar em uma língua desconhecida perto de você? Você vai ficar impressionado com aquilo. Mas se você não entende a língua, por isso que eu falei língua desconhecida, né? O que vai adiantar? Talvez até você admire a pessoa. E se isso for um dom espiritual, porque nem sempre o dom das línguas é uma manifestação espiritual de Deus, às vezes é uma manifestação espiritual do diabo, mas vamos supor que seja. Você vai ficar impressionado com aquela pessoa, vai falar: nossa, que glória a Deus, né, que você foi abençoado. Mas o que vai adiantar para a sua edificação? Nada. E é por isso que Paulo vai falar, o melhor dom que você pode ter é o dom da revelação. Porque a revelação você pode saber as verdades como eram, como são e como serão. Por meio do espírito de revelação você pode ter certeza sobre as coisas que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas que podem ser aprendidas e podem ser conhecidas. Então vamos continuar o que ele diz.
Aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios, não é? Aquilo que eu expliquei para vocês. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Não quero que vocês pensem que o dom das línguas ele nunca é usado por Deus. Pelo contrário, nós temos exemplos, até a gente estudou há poucas semanas atrás sobre o dia de Pentecostes, né? Quando os apóstolos eles receberam o poder espiritual para falar em línguas diversas, porque haviam pessoas em Jerusalém vindo de toda parte. E alguns dos judeus até pensaram, estão bêbados, né? Porque eles estão falando em umas línguas desconhecidas, mas não, era um dom espiritual para eles falarem nessas línguas que os judeus nem todos conheciam, mas as pessoas que tinham vindo do estrangeiro, que eram da religião de Judá, elas começaram a entender. E naquele dia, milhares de pessoas se uniram à igreja. Então, tem esse dom. Tem no livro de Mormon, Doutrina e Convênios. Por exemplo, na história da igreja, em uma reunião, Brigham Young, ele levantou e começou a falar em línguas desconhecidas. Os irmãos acharam estranho aquilo e Joseph Smith disse, esse é um dom de Deus. Inclusive, este homem um dia vai presidir a igreja. Ele profetizou que Brigham Young seria o profeta do Senhor, depois dessa manifestação de dom de línguas. Então, existe essa manifestação, tá certo? Ela é de Deus. Porém, nós temos que ter cuidado. Satanás ele tem muita facilidade de imitar o dom de línguas. Afinal, ele não passou pelo véu e ele tem, anos e anos, o bicho é velho. Então ele pode falar em qualquer língua e é muito fácil para ele imitar esse dom espiritual e a gente ficar confuso. Por isso que Paulo vai dizer depois assim, eu prefiro falar cinco palavras em minha própria língua do que falar um monte de língua desconhecida, porque a maioria das pessoas não vai ser edificada com isso, entende? Então, irmãos, se eu for ter convosco falando nessas línguas desconhecidas, que vos aproveitaria? Paulo pergunta. Se eu não vos falasse por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja citara, não formarem som distintos, como se saberá que se toca a flauta com a citara? É bem legal esse exemplo que ele dá. Assim, olha só, o que ele, eu acho que esse é, deixa eu ver se está aqui essa escritura, bem legal. Aqui, no 19. Porém, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Porque tem algumas religiões por aí, algumas igrejas, que acham que tem que falar nessa língua desconhecida, e que isso vai ser um sinal que recebeu o Espírito Santo. Não é bem assim. Segundo o ensinamento de Paulo, é muito melhor você falar 5 palavras que sejam inteligíveis, né, que as pessoas podem compreender, do que um monte de palavra que talvez a própria pessoa vai ser abençoada, vai sentir bem, vai sentir o Espírito de Deus, mas as outras não vão ser edificadas. Então tenhamos cuidado. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, né, puros, e adultos no entendimento. Então vamos ser sábios com relação a isso. Quando Paulo está comparando os sons, né, e ele está procurando ensinar essa lição, ele fala lá no versículo 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Então é uma passagem que a gente pode usar em outros contextos. Quão importante é nós sermos exemplares no nosso viver. Porque se nós dermos um exemplo errado, as pessoas podem não ver a luz de Deus brilhar e não se afastar de seus caminhos iníquos para seguir o que é certo. Se o salva-vidas ele tiver vestido que nem os outros banhistas, como é que você vai saber que lá tem alguém que pode te ajudar, que pode te salvar no momento de perigo? Então, essas são algumas ilustrações, né, que nos ajudam a lembrar que nós, nos últimos dias, precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos dar um sonido certo para que as pessoas se preparem para a grande e última batalha, que é o bem contra o mal, que é Satanás contra Jesus Cristo e suas hostes, que é a batalha pela alma humana. Todo dia essa batalha se trava e nós precisamos escolher o correto para poder vencer com o Salvador. Assim também vós, pois, que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Essa é uma outra coisa importante.
Os dons espirituais não são dados para que nós impressionemos as outras pessoas. Eles são dados para a edificação da igreja. Não faz sentido Deus te dar o dom de línguas desconhecidas apenas para você se amostrar, para você dizer, eu sou bom, eu posso falar em várias línguas, línguas que ninguém conhece nesse mundo. Posso falar na língua adâmica. E daí? O que serviu para edificar? Você quer que as pessoas batam palma, que elas considerem você importante? É assim que a igreja de Deus funciona? Não. Então, quando você recebe um dom espiritual, é um dom para servir. E, aliás, quando você estiver servindo, é que esses dons eles vão se multiplicar. E você vai ver a manifestação do poder de Deus com mais clareza na sua vida. Se você não vê essa manifestação de dons na sua vida, talvez seja porque você não está servindo ao próximo o suficiente. Se você sair do seu sofá e começar a ministrar as pessoas, se você servir com diligência no cargo que você foi chamado, não importa qual seja, mesmo que você considere um cargo pequeno ou sem importância, mas se você servir com diligência, esses dons vão começar a se manifestar e vão abundar na sua vida, e isso vai ajudar a edificar a igreja. Ele continua dizendo: de sorte que as línguas estranhas não são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é para os infiéis, mas para os fiéis. Interessante, né? Que aqueles que não guardam os mandamentos, aqueles que ainda não entendem o evangelho, eles podem achar uma coisa extraordinária se falar em línguas desconhecidas. Mas a profecia, eles racionalizam dizendo, talvez seja verdade, talvez não, ele está só chutando, ele está adivinhando, algumas coisas eles acertam, outras não. Então não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis, a revelação é o poder de Deus, onde se manifesta o poder de Deus. E as línguas desconhecidas podem ou não ser usadas por Deus, mas não é o verdadeiro sinal do poder de Deus. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, olha o que Paulo diz, e todos falarem línguas estranhas, entrarem ignorantes ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Já pensou numa igreja que todo mundo começa a falar uma língua que ninguém conhece? Que propósito vai ter para a coligação de Israel? Para a coligação dos filhos de Deus dentro de seus convênios que trazem segurança, proteção e alegria? Não vai ter nenhum. A pessoa vai entrar lá e vai ficar, nossa, que igreja de louco, e vai sair correndo. Mas se todos profetizarem, ou seja, se todos recebem revelação, se todos têm direito a ser instruídos do alto, e algum ignorante ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. As pessoas vão sentir esse poder do alto descendo sobre os santos. Veja que a imagem que algumas pessoas têm desse versículo é errônea, porque algumas pessoas leem, todos vão estar profetizando, então todos vão estar falando, irmão, não atravessa a rua hoje que você vai ser atropelado. Irmão, a sua vaca vai morrer. Irmã, a sua filha vai cortar o cabelo. E não é isso, tá bom? Não é as pessoas todas falando ao mesmo tempo e falando de coisas aleatórias do futuro. Não é isso. Já falei para vocês. Se vocês forem lá em Apocalipse e olharem outras escrituras, até como Paulo explica o que é profecia, vocês vão ver que ele fala de revelação. A oração é quando nós falamos com Deus, é a comunicação sagrada que nós temos com o Altíssimo. Nós chamamos Ele, conversamos sobre os sentimentos de nosso coração, expressando gratidão e fazendo pedidos, e terminamos em nome de Jesus Cristo. Só há essa maneira para falar com Deus. Nós podemos fazer em voz alta, nós podemos fazer com amigos, família, podemos fazer individualmente, quietinho, só em pensamento, mas isso é oração. Quando Deus decide falar conosco, isso se chama revelação. Então, a comunicação entre nós e Deus é a oração. A comunicação entre Deus e nós é a revelação. E às vezes, as escrituras vão chamar isso de profecia, porque para entendermos a comunicação, nós precisamos acessar a fonte da verdade. A verdade é o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Muitas vezes, profecia está relacionado a profeta. E o profeta é alguém que fala com Deus. Então, é por isso que Paulo chama de profecia. Moisés já tinha ensinado isso. Ele disse, oxalá que todo o povo fosse profeta. Ou seja, que
todos tivessem a capacidade de receber revelação do alto. Algumas pessoas podem achar difícil compreender essas mensagens espirituais. Não sabe como, mas meus irmãos, é muito parecido como aprender um idioma. Talvez você não lembre quando você aprendeu português, né? Porque você era muito pequenininho. Mas, a princípio, você não tinha capacidade de se expressar, de falar. Você mais gesticulava. Eu vendo meus sobrinhos, eu vejo. Eles fazem gestos, eles emitem som, mas não são palavras completas. E aí eles vão crescendo e eles vão se desenvolvendo, né? Vão aprendendo novas palavras, vão aprendendo a se expressar sentimentos. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com frio. E coisas assim, né? Falam muito mãe, pouco pai, mas enfim. Mas eles falam. E eu vou vendo assim meus sobrinhos. Então, mesma coisa nós aprendemos a falar a língua dos anjos. A comunicação espiritual ela é aprendida à medida que a gente vai crescendo na fé. Não pensem que vocês vão ser capazes de falar fluentemente essa língua de um dia para o outro. Deus ele vai dando um pouco aqui, um pouco ali, revelação sobre revelação, e nós vamos crescendo. Então, não fique frustrado se você não consegue discernir bem a comunicação de Deus. Saiba que ele tem muitas maneiras de falar. Às vezes vai falar através das escrituras, uma carta apostólica. Às vezes ele vai falar através dos profetas vivos, nas conferências gerais. Às vezes ele vai falar através da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. Às vezes Deus vai enviar um anjo. Às vezes vai ser um sonho. Muitas vezes Deus, através do Espírito Santo, vai pôr ideias na sua mente e sentimentos no seu coração sobre coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa evitar. Então, parece difícil no começo, mas não é. Assim como vocês conseguem discernir as minhas palavras, e como alguém que gosta de música consegue discernir o som do violino, o som do piano, o som da flauta, vocês também vão aprender a discernir as impressões espirituais. E a comunicação vai ficar mais fácil com o passar do tempo. Olha a garantia que Paulo dá. Porque todos podereis profetizar. Todas as pessoas podem receber revelação. Não existe, nossa, aquele irmão, ele recebe revelação tão fácil, né? Ele deve ter esse dom. Todo mundo pode ter o dom de receber revelação para a sua vida. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, na igreja, há uma ordem. Né? Como eu falei, não vai ficar assim bagunçado, todo mundo recebendo revelação. E uma outra coisa, nós não podemos forçar as coisas espirituais, tá certo? Você não pode chegar e falar assim, vamos orar e agora nós vamos receber uma revelação extraordinária de Deus. Se Deus, ele não quiser revelar para você naquele momento, ele não vai. Por mais que você tenha feito um pedido justo. Porque Deus tem seu tempo e a sua maneira. Nós precisamos ser humildes, precisamos pedir, mas a manifestação divina vem na hora certa. Eu lembro que o presidente Lourenço Snow estava muito aflito com uma questão importante que tinha a ver com toda a igreja. E ele foi na sala superior do templo de Salt Lake City, na verdade foi a sala celestial do templo de Salt Lake City, e abriu o coração a Deus pedindo que ele manifestasse sua vontade. Ora, era o profeta de Deus orando sobre um assunto que envolvia toda a igreja, mas ele não recebeu nenhuma revelação. Depois da oração e depois de esperar um pouco pela manifestação que não veio, ele decidiu sair. Foi no corredor do templo de Salt Lake City que o Salvador Jesus Cristo apareceu e ele viu face a face o Filho de Deus, que deu a orientação necessária que ele estava precisando. Mas veja, não foi na sala celestial, foi no corredor, quando Deus julgou necessário. Por quê? Nós podemos tirar várias lições, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus tem seu tempo e sua maneira. Então, nós oramos a Deus no nosso próprio tempo, de acordo com a nossa vontade, mas nós recebemos a comunicação de acordo com o tempo dele, de acordo com a vontade dele. Nós ficamos muito frustrados, não é? A gente manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa ela não responde. A gente vê que ela visualizou e a pessoa demora para responder. E aí a gente já pensa, mas por que não está querendo me responder? Está bravo comigo? Fiz alguma coisa que aconteceu? Já fica frustrado, fica irritado. Né? Se passa um dia a pessoa não respondeu, você já fica... Mas calma, Deus, ele tem seu tempo e é o melhor tempo.
Então, ele vai sempre visualizar suas mensagens do WhatsApp, mas talvez ele não vai responder no instante seguinte, porque ele quer que você aprenda alguma coisa, ou ele precisa que você desenvolva um atributo, por exemplo, a paciência, ou ele tem algum outro propósito nisso. Mas Deus sempre responderá, no tempo e na maneira dele. Deus não é um Deus de confusão. Mais uma vez, não é para ficar todo mundo gritando. Existe uma ordem. Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, que nós possamos desenvolver essa paz, tanto no nosso lar, quanto na nossa igreja, nos nossos grupos. Agora, ele vai dar um conselho que é bem difícil para nós entendermos hoje em dia, mas nós temos que pensar que Paulo estava falando para uma cultura antiga, que tinha circunstâncias bem diferentes. Olha só o que diz no 34. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Primeiro ponto, antes de vocês apedrejarem Paulo aqui, né, é que Paulo diz que as mulheres tinham que ficar caladas porque a lei ordenava isso. Elas não tinham direito de se manifestar na igreja porque a lei de Corinto falava isso. Ele não está dando um mandamento universal que é válido para todo o tempo e toda a eternidade. Pelo contrário, o Salvador Jesus Cristo valorizava e defendia a mulher, assim como Paulo também valorizava e defendia a mulher. Se vocês lerem mais para o final, no último capítulo dessa designação, você vai ver que ele cita várias mulheres de fé. E manda abraço, e recomenda elas à igreja, né? Manda beijo. Então, são mulheres santas que ele admirava, amava e queria que elas participassem do reino de Deus. Mas, especificamente aqui, elas não podiam falar. E outra coisa, esse versículo não se aplica hoje em dia. As mulheres, elas precisam falar, elas precisam se manifestar. Se vocês verem no Vem Segue-me, vai ter alguns trechos de discurso do presidente Nelson que ele fala como é importante as mulheres se manifestarem. Então, mulheres, participem. Nós precisamos da sua voz ativa. Vocês têm o poder do sacerdócio. Vocês foram investidas na casa do Senhor. Vocês são mães e mulheres santas. Então, falem e participem da igreja, porque essa igreja é tão sua quanto é dos homens. Na verdade, para Deus não tem diferença. Existem, sim, designações específicas para cada um de nós. Mas Deus, ele vê seus filhos e suas filhas como o mesmo. Ele não retém a manifestação de seu poder. E no que tange a nós aqui, sua comunicação divina, a revelação, ela vem igualmente para homens e para mulheres. O 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Ou seja, se houver uma manifestação espiritual, tudo bem, nós vamos aceitar e vamos ser gratos por ela. Mas lembra do conselho de Paulo, que é muito melhor que nós tenhamos ordem na igreja, porque Deus não é um Deus de confusão, e que cada um receba a revelação dentro do chamado e das circunstâncias que se encontram. Um membro da igreja não vai receber revelação para o bispo como conduzir a ala. Se ele não é o bispo da ala, por que ele está recebendo revelação para a ala? Um bispo não vai receber revelação para conduzir uma estaca, porque existe o presidente de estaca que tem as chaves disso. Então tem uma ordem. A presidente da Sociedade de Socorro vai ser inspirada ao que fazer em seu chamado. Mesmo que a irmã ela já tenha servido muitos anos como presidente da Sociedade de Socorro, ela não pode aconselhar a nova presidente da Sociedade de Socorro sobre o que deve fazer, quem que deve ser duplo ou não, porque ela não tem direito a essa revelação, tá certo? Então existe uma ordem na igreja. Faça-se tudo decentemente e com ordem, termina Paulo. No 15, eu amo o capítulo 15. É um capítulo que fala sobre a ressurreição. Paulo vai ensinar que se nós esperamos em Jesus Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque nós podemos achar muitos bons ensinamentos de Jesus Cristo e considerar ele um grande mestre moral, um grande filósofo, mas se nós não acreditamos na ressurreição, não existe cristianismo. Não existe cristianismo. Não existe o porquê nós considerarmos Cristo o Salvador do mundo. A ressurreição é o ponto mais importante que nos distingue de todas as outras religiões que existem. E ele vai ensinar que a ressurreição ela é vital. Por incrível que pareça, existiam membros da igreja lá que estavam dizendo que não havia ressurreição. Que a ressurreição
era uma coisa falsa, né? Tudo era verdadeiro, menos a ressurreição. Olha só, não sei se algum saduceu influenciou eles pensarem assim, né? Porque os saduceus também não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo vai citar várias evidências da ressurreição. Uma delas, inclusive, muito importante para nós, que estamos nos últimos dias, coligando Israel dos dois lados do véu, é o batismo pelos mortos. É a única menção na Bíblia expressa sobre o batismo pelos mortos. Embora a doutrina da obra vicária no mundo espiritual é mencionada muitas vezes, tá? No Velho e no Novo Testamento. E nós já estudamos sobre isso. Mas aqui é especificamente. Então, especificamente mencionado. Vamos lá, ele diz assim: vos notifico, irmãos, o evangelho que já anunciei, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo anunciei. Ou seja, não altera as coisas que eu ensinei, Paulo está dizendo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. E essa é a essência do evangelho. Joseph Smith disse que o testemunho dos apóstolos e profetas de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou é a essência da nossa religião, tá? E é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí depois ele diz, como testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, a base da nossa fé é essa, ele fala que foi visto por Pedro, né, que é Cefas, e depois foi visto pelos 12. E depois disso, né, ele fala 12 aqui. A gente sabe que Judas ele se matou, mas ele fala 12 porque foi chamado um outro para substituir o apóstolo caído. E depois disso foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns também tinham morrido. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por último de todos, foi visto também por mim, como por um abortivo. Eu acho interessante como ele fala, né? E ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, mas ele recebeu a manifestação de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo era um ser ressurreto. Ele havia visto e ouvido. E o poder espiritual que emanou daquela experiência sagrada não podia ser negado. Tanto que ele passou o resto da vida passando por muitos perigos, muitas dificuldades. Nós falamos algumas já delas aqui, nós vamos falar mais ainda. E apesar de tudo isso, ele nunca negou Jesus Cristo. Ele deu a vida, né? Ele foi martirizado no final, porque ele sabia que Cristo havia ressuscitado. E ele diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se os apóstolos estão pregando, se todos nós nos esforçamos para pregar sobre Jesus Cristo como ressurreto, por que vocês estão dizendo que isso não existe? Não faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. É a essência, como eu falei para vocês. Desde o começo do mundo tem sido profetizado sobre a expiação de Jesus Cristo, que se consuma na ressurreição. O sacrifício que Cristo começa no jardim do Getsemane, ele vai e a expiação dele termina quando ele ressuscita. É o ponto central do Evangelho. Assim somos também considerados falsos testemunhas, porque nós estamos testificando sobre a ressurreição. Então, quer dizer, a gente está mentindo? E ele fala no 19, se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, meus irmãos, nós não esperamos apenas em Cristo nessa vida. Ele é mais do que um grande mestre. Ele é mais do que alguém que criou frases importantes, que ajudou os pobres. Ele é Deus. Porque só Deus podia vencer a morte. Só Deus podia levantar com um corpo glorioso e ressurreto e possibilitar que todas as pessoas, boas e más, ressuscitassem também. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E se não ficou claro, ele explica de novo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. A morte foi introduzida depois da queda de Adão e Eva, a morte física e espiritual, e por causa de Jesus Cristo nós podemos vencer o pecado, que é a morte espiritual, e podemos vencer a morte física. A morte física, vencer a morte física significa que o corpo e o espírito vão se reunir
para nunca mais se separar. E essa união perfeita que Paulo está ensinando aqui, ela é a essência de tudo que nós ensinamos. E aí ele fala da ordem da ressurreição. Eu já tive a oportunidade de explicar para vocês que primeiro serão ressuscitados os justos e depois os iníquos. E ele diz, ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte física e a morte espiritual. Todos serão ressuscitados. E aí ele diz no 29 que uma outra evidência, além do testemunho deles e da lógica das Escrituras, é o batismo pelos mortos. Ele diz, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ou seja, faz sentido pesquisar nossos antepassados, levar os nomes daqueles que não tiveram oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo nessa vida, ou tiveram, mas não se converteram por alguma razão, batizá-los para o arrependimento, para a remissão dos pecados, se Cristo não ressuscita. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Ninguém vai ressuscitar, né? Porque ele que abriu a porta para que todos ressuscitassem. Então, por que vamos fazer essa ordenança? O próprio batismo é um símbolo da morte e ressurreição, nos lembra esse momento futuro e glorioso, onde nós vamos nos apresentar no agradável tribunal de Cristo. Quer dizer, agradável para os justos, terrível para os iníquos, mas todos terão que fazer isso com um corpo ressurreto. E aí ele diz, por que faz batismo então, se não tem ressurreição? Não faz sentido, para de pregar essa apostasia. Agora, o mundo cristão que não entende a doutrina restaurada, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e a doutrina como é pregada na igreja, fica muito confuso com relação a esse versículo. Eles não sabem como explicar. Alguns dizem, isso era uma prática de uma outra religião. Mas por que Paulo ia ensinar uma prática de outra religião se todo o esforço dele em todas as epístolas é afastar os conceitos errados, inclusive nessa? Né? Ele fala até para você não ficar comendo a comida que é oferecida a ídolos, porque alguém vai ficar... Por que ele ia citar uma coisa dessa? Não faz sentido. Mas faz muito sentido quando você está lendo as Escrituras que Paulo quer comprovar que a ressurreição é a doutrina central. E como evidência disso, ele cita o batismo pelos mortos. Porque a igreja da antiguidade, por ordem divina, começou a batizar seus antepassados falecidos. Isso não havia antes de Jesus Cristo ressuscitar. Não tinha batismo pelos mortos na época do Velho Testamento. Porque Cristo tinha que começar pregando no mundo espiritual e possibilitar, depois que a força missionária fosse organizada lá, que as ordenanças feitas aqui na terra fossem validadas no céu. Não tem como um espírito ser batizado porque ele não tem corpo. Essas ordenanças pertencem à mortalidade. Então, alguém precisa fazer isso por procuração. E é por isso que essas ordenanças começaram no passado e foram restauradas em nossos dias. Doutrina e Convênios tem bastante explicação sobre essa doutrina. Se você não entende essa doutrina ainda, convido você a estudar no Guia de Estudo para as Escrituras sobre o batismo pelos mortos, porque é uma doutrina fundamental. Nós também temos vários vídeos explicando sobre isso, mas é maravilhoso ver que Paulo citou essa doutrina, porque de fato é uma prova que Cristo ressuscita e que as famílias podem ser unidas com um corpo glorioso e feliz. É uma evidência também de que nós temos a mesma organização que existia no passado, porque não tem nenhuma outra igreja que faz batismo pelos mortos. Só a Igreja de Jesus Cristo, estabelecida nesses últimos dias. E ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos ter cuidado com as nossas conversas. Né? Tem conversas que não vale a pena, que são coisas banais, triviais, coisas que falam dos outros e que não edificam. Então, vamos ter cuidado com isso. Depois, continuando sobre a ressurreição, ele fala que quando nós ressuscitarmos, nós seremos julgados e destinados à glória que nós merecemos. Esse é outro conjunto de escrituras que as pessoas do mundo não entendem, mesmo aqueles que acreditam firmemente na Bíblia. Olha o que Paulo diz. Há corpos celestes no 40. Corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos.
Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Se vocês olharem a tradução do profeta Joseph Smith, desses versículos, vão ver que ele acrescenta também o telestial. Quando nós ressuscitarmos, nós seremos destinados a 4 possíveis reinos. O reino celestial, que é onde Deus vive e onde vamos ser co-herdeiros de Jesus Cristo. O reino terrestrial, que a glória é semelhante à lua, ou seja, não tem tanto esplendor e tanta maravilha quanto na glória celestial. Mas é um reino maravilhoso. Aqueles que não foram valentes no testemunho de Jesus, eles vão poder herdar. Agora, aqueles que foram assassinos, adúlteros, que mentiram, eles vão ter que ir para um reino que tem menor glória, como se fosse a luz das estrelas. Eu gosto das comparações que Paulo faz, né? Ele comparou já com o som, que a gente estudou agora, ele compara com a luz. Então, se tem uma luz bem forte, é comparada à glória celestial. Uma luz um pouco menor que essa é a terrestrial. Bem menos luz é o reino celestial. Do dia, a gente vê todas as coisas. É bem forte, às vezes até tem que fechar o olho um pouquinho, né? Ou colocar um óculos escuro. Tão forte a luz do sol ao meio-dia. Quando é noite, tá bem escuro, mas a luz da lua ainda produz uma claridade. Agora, quando não tem lua, ela está coberta por uma nuvem, tem apenas estrelas, aí tá bem mais escuro. E há um quarto reino, que é o reino das trevas, que não há luz nenhuma. A ressurreição fará com que todas as pessoas elas se levantem e tenham seus corpos elevados à glória pela qual merecem. Então, um corpo que vai para o reino celestial vai ter a glória celestial em seu corpo. Um corpo que vai para o reino terrestrial terá a glória terrestrial em seu corpo. Um corpo ressurreto que vai para o celestial vai ter a glória correspondente. E há também pessoas que ressuscitarão, mas não irão para um reino de glória. Como, por exemplo, Caim. Caim, ele se tornou um filho da perdição aqui nessa terra, mas por ter nascido terá direito à ressurreição. Mas ele não vai para um reino de glória, porque ele cometeu o pecado imperdoável. Então vejam, Cristo vai ressuscitar todo mundo, bons e maus. Agora, a plenitude do sacrifício expiatório dele, que é quando nós vencemos a morte espiritual, né, o pecado, ele apenas vai conceder àqueles que forem valentes, àqueles que perseverarem até o fim. Porém, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que nós precisamos ser transformados. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não sei se ele tinha em mente aqui o apóstolo João, que não vai passar pela morte, né? Mas certamente tem que passar por uma transformação. Porque todos precisam passar dessa vida para outra. Seja morrendo, indo para o mundo espiritual e depois ressuscitando, ou como João amado, que não vai passar pela morte. Ele foi transladado e depois vai precisar por uma mudança maior, né? Que é a ressurreição. Então, com perguntas sobre João, não se preocupe, a gente vai estudar em Apocalipse, a gente fala mais sobre isso. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse é o testemunho de Paulo. Ele sabe que a ressurreição é verdadeira. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Para todos vocês que já perderam um ente querido, né? Perderam entre aspas, está distante, e essa falta que vocês têm, pai, mãe, irmão, avô, avó, amigo, até às vezes um animalzinho que você gostava muito, que já morreu. Todos aqueles que já partiram, eles não estão perdidos. Eles serão levantados pelo poder e glória de Deus. Irmãos, se você apenas espera em Cristo nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Não sou eu que estou te chamando não, tá? Foi Paulo que disse isso. Então, obtenha um testemunho sobre a ressurreição. Você pode ter o dom de profetizar. Todo o esforço que Paulo está fazendo aqui, que eu estou fazendo, é que você receba essa certeza espiritual sobre coisas futuras, como se já houvessem acontecido. Você pode saber com a segurança
que transcende a certeza ocular que Cristo ressuscitou e que você também vai ressuscitar. E todas as pessoas que morreram, que você ama, ou que morrerão, porque se você continuar vivo, eventualmente você vai ver pessoas que você ama passarem para o outro lado do véu. E pode acontecer que você passe antes do que você está pensando. Mas é preciso que seja assim, faz parte do plano. Sem a morte, na maioria dos casos, não tem como ter ressurreição, a menos que a gente seja transladado, como foi João, como foram os 3 nefitas, como foi Moisés. Mas veja que foram poucos, né? A cidade de Enoque. Mas na vasta maioria dos filhos de Deus, precisamos passar pela morte. Tem algumas coisas, eu estava pensando sobre isso, tem algumas coisas que nós só aprendemos quando perdemos, não é verdade? Então, existe muito conhecimento que nós vamos adquirir quando nós deixarmos essa vida. É preciso, na sabedoria de Deus, que nós percamos esse corpo e sintamos a importância que é ter esse corpo físico. Porque antes de nascer, nós ansiávamos por ter um corpo físico, que é essa experiência mortal. Mas agora que passamos pelo véu, muitas vezes nós não damos importância. Nós tratamos o nosso corpo como se não fosse nada, né? Nós usamos substâncias ruins, comemos muito lixo, nós não fazemos exercício, nós desprezamos o nosso corpo ao olhar certas imagens na internet e nos comparar, pensando que nós não somos bons o suficiente. Enfim, vocês sabem todos os pecados relacionados à vaidade, à gula, à maldade que Satanás impõe. Coisas que nós fazemos errado com o nosso corpo e coisas que deixamos de fazer, porque às vezes nós ficamos paralisados, não queremos fazer nada. E com preguiça e ócio, nós deixamos os dias da nossa aprovação passarem, sem fazer nada significativo. Mas um dia, quando nós perdemos esse corpo, nós vamos ver. Os dias da minha aprovação passaram e eu não fiz o que devia fazer. Porque durante todos os dias que o Senhor me deu, quer tenham sido muitos ou poucos, né, comparado aos outros, eu tive a oportunidade de viver à altura de meu privilégio. Eu podia ter me esforçado para aprender a vontade de Deus e segui-la, mas eu não fiz isso. Espero que essa não seja a sua história. Espero que você aprenda a se comunicar com Deus, que tenha um espírito de profecia, que tenha um testemunho de Jesus, que saiba que Ele ressuscitou. Acontece uma coisa, meus irmãos, quando nós aprendemos que Jesus Cristo ressuscitou, nós mudamos. O jeito como nós tratamos uns aos outros muda. Eu não sei se entendem o que eu estou falando. Muitos de vocês entendem com certeza, porque vocês são excelentes. Mas quando nós recebemos uma revelação sobre Jesus Cristo, quando nós sabemos que somos filhos de Deus e que Jesus Cristo deu o seu sangue para que pudéssemos ressuscitar e estar ao lado dele, e que fez o máximo e continua fazendo para que nós vençamos nossas fraquezas, então a gente muda. Muda o jeito que a gente fala com as pessoas, muda o jeito que a gente reage às situações da vida, nós temos mais otimismo, mais fé. Sabe, os problemas da vida são difíceis, mas, meus irmãos, olha o futuro e não está muito distante, com esperança, porque um dia você vai ter um corpo ressuscitado, glorioso. O que são os bens dessa vida comparado à glória que Deus vai nos dar? Mas veja, eu não quero apenas que você fique feliz com relação ao futuro glorioso. Eu quero que você fique feliz com o presente momento. Ainda que sua vida seja muito difícil, Jesus, pelo poder de sua ressurreição, pode te vivificar. A cada dia você pode andar com a cabeça erguida, desenvolvendo os atributos de Cristo e vencendo os pecados que tão facilmente às vezes nos envolvem, não é verdade? Então, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Marca essa escritura, 1 Coríntios 15, 58. E põe na parede, põe na tela do computador, decora se for necessária, mas ela é muito importante. Ela diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Vamos ser firmes e constantes nas nossas resoluções com Deus. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. O Senhor considera cada esforço, cada coisa que fazemos, cada suor, cada lágrima.
Ele conta todas essas coisas e ele se regozija quando fazemos o que é certo. No 16, ele fala que nós temos que continuar firmes, ele fala que no primeiro dia da semana, que é o domingo, onde se reuniam para adorar, eles faziam coletas, né, dos dízimos, das ofertas. Ele também diz que, eu acho legal o sentimento que ele expressa nesse capítulo, no 7, por exemplo. Eu não quero agora te ver vocês de passagem, mas eu quero ficar um pouco com vocês, porque realmente quando a gente ama as pessoas, a gente não quer passar só um pouquinho, a gente quer ficar mais tempo com as pessoas. Então Paulo amava cada um deles. E ele diz no 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldição. Vamos procurar desenvolver esse relacionamento íntimo com o nosso Salvador e amá-lo verdadeiramente, porque ele já ama vocês. Mesmo que você não ama ou tenha alguém que não ame o Senhor, ele amou profundamente. Maranata, né? Ou seja, o Senhor realmente, ele voltará. É isso que significa Maranata. A segunda vinda está aí. E essa é a epístola de 1 Coríntios. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que alguns dos ensinamentos aqui verdadeiramente tenham tocado vocês. E durante o seu estudo pessoal, irmãos e irmãs, vocês possam adquirir mais entendimento espiritual. Deixa aí os comentários, os versículos que vocês mais gostaram, os ensinamentos mais importantes e compartilhe alguma experiência que vocês tenham tido sobre a ressurreição, por exemplo. Como nós precisamos desse conhecimento e como te ajudou nos momentos de desafio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.